Oi, meu povo! Que feliz voltar aqui para a modelagem dessa semana. Hoje nós vamos modelar uma personalidade e eu quero dizer a vocês para... A Francilene está entrando, só um minutinho. Sejam todos muito bem-vindos a essa live especial, onde a gente mergulha na essência de pessoas que nos inspiram a crescer, evoluir e agir com mais consciência, mais clareza e mais verdade. Então, hoje o nosso olhar vai para um grande nome do automobilismo mundial, que é o Rubens Barrichello. Nós vamos modelar o ser humano, o homem sensível, resiliente, apaixonado pela vida que é. Francilene, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Estava aqui apresentando a nossa modelagem e falar que a modelagem é isso, não é copiar o outro, né, ou o que o outro faz, mas entender como ele pensa, como ele age, que sustenta a força interior dele, no caso, o Rubens Barrichello, e trazer isso para a nossa realidade prática, né? É isso aí. Então, a gente vai apresentar a biografia para a gente conhecer um pouco e para as pessoas que estão entrando, eu desejo que elas interajam e fiquem aí, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live especial de modelagem, esse momento onde a gente mergulha profundamente na história de grandes personalidades, não para admirar de longe, né, mas para aprender com elas, modelar suas atitudes, mentalidades, decisões, essência, e transformar tudo isso em força prática para a nossa própria vida. Né? Então, É isso aí. a nossa inspiração é esse brasileiro que representa resiliência, superação, sensibilidade e uma paixão inabalável pelo que faz, né? Que é o Rubens Barrichello. Então, a gente vai fazer a nossa dinâmica aqui, como sempre. Eu vou apresentar um pouco da biografia dele, falar o que a gente pode modelar. Eu vou trazer umas frases que me impactaram. E Francilene vai trazer também a sua experiência, aquilo que também chamou mais atenção, e compartilhar aqui com todos nós. Então, o Rubens Gonçalves Barrichello, ele nasceu em maio de 1972 em São Paulo, e desde pequeno o automobilismo corre em suas veias. Ele começou no kart aos 6 anos de idade, influenciado pelo avô, e ainda menino já demonstrava o talento e a sensibilidade de um piloto nato. Aos 9 anos, ele já era campeão brasileiro de kart. E ao longo da vida, ele sempre foi visto como um homem de coração gigante, alma sensível e espírito incansável. Então, sua trajetória não foi feita de vitórias fáceis. Ao contrário, foi marcada por críticas, por desafios, comparações cruéis e obstáculos emocionais profundos. Então, especialmente por ter sido companheiro de equipe de um dos maiores pilotos da história, que é o Schumacher, né, na Ferrari. E mesmo diante das adversidades, ele não desistiu. Nunca perdeu sua essência, nunca deixou de correr com o coração. Ele chegou à Fórmula 1 em 1993, pela equipe Jordan, não sei se é assim que fala, e permaneceu 19 anos na categoria, tornando-se o piloto com mais participações na história da Fórmula 1 durante muitos anos, 326 GPs. E ele passou por equipes como Stewart, Ferrari, Honda, GP, Williams, enfim. E foi vice-campeão mundial em 2002 e 2004, venceu 11 grandes prêmios, teve 68 pódios e se manteve competitivo por quase 2 décadas. E mesmo quando muitos diziam que sua carreira havia acabado, ele ressurgiu com garra na Stock Car, onde ele foi campeão em 2014 e se tornou referência de humildade, persistência e paixão pelo esporte. Então, eu vou trazer aqui
5 pontos. O que podemos modelar de Rubens Barrichello. Depois parto as frases dele e contextualizar. Um ponto que eu trouxe do que eu modelei do Rubens Barrichello é a persistência além das críticas. Veja, o Rubens Barrichello, ele foi chamado de azarado, de segundo piloto, fraco emocionalmente. E mesmo assim, ele não desistiu. Porque a gente confirma que o segredo está em não desistir. Ele continuou calando as críticas com sua constância, profissionalismo e amor pelo que fazia. O segundo ponto que eu trago é o espírito de equipe e humildade. Porque, mesmo ele sendo talentoso, ele soube lidar com o papel que tinha e cresceu sem precisar pisar nos outros. O terceiro ponto é o amor pelo processo, não só pelo pódio. E a gente sempre fala isso. Porque ele nos ensina a gostar do caminho, e não só do troféu. Então, a corrida começa dentro de nós. Ele mostra que viver com propósito é fazer o seu melhor, mesmo quando ninguém está olhando. O quarto ponto é a superação emocional. Porque ao longo dos anos, ele aprendeu a lidar com as emoções, com as frustrações, com a comparação, e se fortaleceu internamente. Hoje, ele é um exemplo de equilíbrio emocional. E o quinto ponto é a paixão verdadeira. Você percebe nos olhos dele que ele ama o que faz. Então, essa paixão genuína é um dos maiores combustíveis da excelência. Ele não corre apenas para vencer. Ele corre porque ele ama. Então, hoje, ao modelarmos Rubens Barrichello, nós não estamos apenas olhando para um piloto. Nós estamos olhando para um ser humano que escolheu ser inteiro, mesmo quando o mundo o queria fragmentar. E é isso que a gente vai explorar juntos aqui hoje. Como trazer a mentalidade, as atitudes e a alma desse exemplo para a nossa vida prática. E aí eu te pergunto, qual parte da história dele toca mais você? A persistência, a sensibilidade, o equilíbrio emocional, o espírito de equipe? Pois é com esse olhar que vamos modelar. Não copiando um estilo, mas extraindo a essência. E dentro disso, é o que eu trago para a gente modelar. A gente vai falar algumas frases, algumas que me chamaram a atenção, e depois você lê, vai trazer as dela. Uma frase que me chamou muita atenção, Francilene, foi que ele falou assim: eu nunca fui o segundo lugar de ninguém. Eu fui o melhor Rubens que eu poderia ser. Eu cheguei a arrepiar. Porque essa frase é um soco no ego e um abraço na identidade. Ele nos ensina que não importa o lugar que o mundo te coloca, o importante é o lugar que você ocupa dentro de si. Então, é uma aula de autenticidade e libertação da comparação. E eu faço uma pergunta aqui. E você? Tem vivido tentando ser o número 1 do outro? Ou tem buscado ser o melhor de si? Então, eu deixo aí para essa interação. A segunda frase que eu trouxe é: você pode cair 1000 vezes, mas o que conta é quantas vezes você escolhe levantar. Porque a grandeza não está em não cair, mas em redefinir o que fazer depois da queda. Então, o Rubinho nos ensina a ser gentil com as falhas e feroz com a vontade de continuar. E a gente pode aplicar isso na prática de que forma? Você pode estar no seu momento de queda agora, mas ainda pode escolher levantar com mais maturidade do que antes. Um terceiro ensinamento que eu trago é quando ele fala o seguinte: não é sobre ser o melhor, é sobre ser verdadeiro com você mesmo. Então, a gente tem falado tanto de identidade, de propósito, de autenticidade, né, Francilene? Essa frase, ela tem um peso enorme. Ser o melhor
é relativo. Ser verdadeiro é eterno. Então, quando você se alinha com a sua verdade, o sucesso vira consequência. E eu trago outra pergunta para a interação. Você está buscando reconhecimento ou está buscando verdade? E a quarta frase dele é: a vida é uma corrida longa, mas quem vence é quem não para. A corrida da vida não é um sprint, é uma maratona com curvas, com pit stops, com chuva, com sol. E Rubinho, ele nos ensina a ser constante, a ser paciente e determinado. Né? E eu trago também uma reflexão. Quem vence não é o mais rápido, é o mais fiel ao processo. E é isso que eu trouxe aqui, que mais me chamou a atenção. E aí você pode nos trazer aí as suas observações, Francilene. Pois é. Eu tô aqui aprendendo com as suas as provocações aí, né? Hoje você está provocativa. Eu não sei o que está acontecendo comigo, Francilene, mas enfim. Pois é. A frase dele, que você falava aí, né, da persistência, de tudo isso, né, que ele não buscava ser o segundo lugar de alguém, mas buscava ser o primeiro lugar dele mesmo, né? E ele fala uma coisa interessante, que momentos difíceis acontecem toda hora, né? E temos o poder da decisão nesses momentos difíceis, nas dificuldades. E as dificuldades, elas vão sempre aparecer, mas será que essa dificuldade, até qual a importância você está dando para essa dificuldade a ponto dela atrapalhar o seu processo, né? E a gente tem o poder da decisão. E às vezes, né, a gente vai pelo lado errado para que a gente possa curtir e depois acertar, né? Às vezes a gente tem que seguir alguma situação mesmo para poder encontrar o certo, porque vai aparecer os momentos difíceis, vai aparecer a dificuldade, vai aparecer as críticas, né? Mas é preciso realmente ter ser essa pessoa de classe para não se importar com as críticas, com as dificuldades que aparecem e focar no processo, porque a vida é um processo e a coisa mais gostosa do mundo é a gente poder estar bem com a gente mesmo, sabendo que cumpriu, que não se importou, que não. É importante ter essa consciência. Então, eu acho que o que fez ele ser, né, como todo herói, como todo as pessoas que são campeões, a vida deles são muito parecidas. Eles tiveram muitas críticas, foram bastante criticados, mas eles não se deixaram abater. Por isso eles estão onde estão, eles são quem são, porque, de fato, eles venceram os momentos difíceis, né? Uhum. E quando a pessoa quer entender sobre algo, ela vai lá e busca conhecimento para entender sobre aquilo que ele realmente quer. Então, eu vejo assim, que se ele tinha dentro esse desejo de ser bom, sem estar competindo com ninguém, mas com ele mesmo, ele, com certeza ele foi lá entender como que tudo acontecia, né? As corridas, como todo o processo que ele deveria passar, ele certamente ele estudou, ele foi lá para entender. Então, quando a gente quiser entender de algo, é preciso mergulhar naquilo para entender, para poder ter o domínio. Por isso, para não desistir na primeira crítica, saber o que está fazendo, de fato, a gente precisa saber o que está fazendo. Quando aquilo lhe queima o coração, é a sua paixão, é preciso realmente entender, né? E também uma coisa que a gente escuta muito dos campeões e dele também, que quando alguma coisa que você está fazendo não gera mais valor para as pessoas, chegou a hora de parar e seguir em frente. Então, os grandes campeões, eles souberam a hora certa de parar. Quando viram que não fazia mais sentido nem para as pessoas e nem para eles mesmos, então eles souberam a hora de parar. Eu acho isso muito interessante. Isso me chama muita atenção, essa percepção de saber a hora de parar, né? Não desistir, mas saber a hora de parar. Antes que ultrapasse o seu limite, que já não faça mais sentido, né? Então, esses grandes campeões, todos pararam no momento certo.
souberam a hora que não fazia mais sentido nem para eles, nem para os outros, e pararam, né? Então, eu acho bem interessante essa questão de saber quando seguir, saber quando retroceder em alguma situação. E isso não é fracasso, é sabedoria, né? Saber a hora de parar um determinado. Por mais que você ame aquilo, mas tem um momento que chega a hora de você parar. E eu acho bem interessante, eu busco observar isso, né? Aquilo que não está mais fazendo sentido para mim, aquilo que não está mais fazendo sentido, até onde eu devo ir em algo que não faz mais sentido para mim, né? Que não tem mais um motivo de estar fazendo. Então, eu acho bem interessante. E como você se vê faz toda a diferença. Isso também é uma frase dele, né? Como você se vê faz toda a diferença. Porque o mundo está muito habitolado a estar buscando a aprovação dos outros. O que os outros vão dizer, o que os outros vão achar. E a própria pessoa não sabe quem é, né? Isso que você estava falando, da questão de descobrir o propósito. Então, é preciso saber como que você se vê. Até que ponto você acredita em você mesmo? Até que ponto você está fazendo para competir com alguém, para receber a aprovação de alguém? Então, é muito interessante essa questão do saber quem você é, porque isso faz toda a diferença, né? E Exato. eu acho que é isso, Deise. São muitos os códigos, as frases impactantes que ele fala, mas, assim, isso que você já falou de início aí, bem provocativo e realmente é algo, assim, para se modelar mesmo. Uhum. E você trouxe esse ponto, como você se vê, importa muito. E a gente fala isso na camada da identidade, né, Priscilene? Porque enquanto todos estão te comparando, te criticando, te apelidando, se você sabe quem você coloca isso como um peso zero para você, você vai seguir. Tanto que depois, hoje, quem ele se tornou? Um exemplo de equilíbrio emocional. Porque um dos estados internos, eu trouxe aqui da outra vez, pelo José Roberto Marques, um dos estados internos nossos é o sofrimento quando a gente compara, quando a gente julga, quando a gente não aceita. E no caso dele, ele era comparado. Só que por ele saber como ele se vê, por ele saber quem ele é, por ele confiar nele, ele simplesmente reverteu tudo isso e seguiu adiante. E persistiu. Não é fácil ser comparado. Ser comparado com outros bons, melhores. Né? E ele se libertou disso, se libertou dessa comparação. E quando você traz para a gente o momento de saber parar, isso aí é o ápice da nobreza. Porque você, além de parar no ápice, você está sabendo lidar absurdamente com o ego, com a vaidade. Né? E é justamente isso, é justamente o contrário. De fracasso não tem nada. Né? Então, assim, de todas essas frases, de todos esses ensinamentos que nós trouxemos aqui, eu vou continuar trazendo reflexões aqui para você. E eu faço a pergunta para quem está nos assistindo aqui, e vai assistir depois, eu faço um convite para vocês avaliarem qual dessas frases mais tocou você hoje. E em qual dessas atitudes você sente que mais precisa se fortalecer? E o que você vai modelar a partir dessa história? E onde você tem desistido cedo demais? Porque isso acontece sempre. Saiu um pouco da rota, saiu um pouquinho, a gente se frustrou um pouco, a gente já acha que não é para mim, não é o meu caminho. Desiste. Já param ali. Né? Então, você tem sido fiel ao seu processo? Ou está se sabotando, tentando agradar os outros? E são reflexões. E a gente tem que trazer isso para a gente se confrontar com a gente mesmo. Né? Então, eu acredito, Francilene, que apesar de ser, da gente fazer uma modelagem curta, mas ela é muito significativa. Porque só essas reflexões, elas já nos provocam bastante, e certamente quando a gente faz essas perguntas para a gente, em algum momento as respostas virão. Só se a gente, obviamente, a gente tem que ficar atento. Então, se a gente traz isso para a nossa realidade, certamente a gente vai saber modelar e, com isso,
fazer ajustes naquilo que a gente precisa. Né? Então, modelar Rubens Barrichello é lembrar que a sensibilidade também é força, que a persistência também é amor, que ser você mesmo é mais poderoso do que tentar ser o que esperam de você. Então, hoje, você pode sair dessa live com ferramentas reais, com mentalidade elevada e com um novo olhar sobre sua jornada. E lembre-se, você não precisa ser o número 1 do mundo. Você só precisa ser o número 1 na sua verdade. E essa é a mensagem que eu trago, e eu quero agradecer por estar aqui, por você também estar aqui, Francilene, por cada uma que está aqui presente e que vai nos assistir depois, por fazer parte dessa construção, né? E que você leve essa modelagem para a sua vida prática, com verdade, com coragem e com direção. Essa é a minha mensagem. Se você quiser finalizar, a palavra é toda sua. Então, se você quer, não desista. Então, aquilo que você quiser conseguir, que você quiser fazer, não desista. Vá em busca, vá em passos pequenos. Não queira também chegar no pódio sem percorrer as curvas, né, da estrada, da pista lá. Então, vá em passos lentos, vá fazendo um pouco cada dia, vá estudando, vá buscando alguém que possa ajudar e não desista daquilo que você quer, daquilo que você sonha. Você precisa... Tem pessoas que já não desejam mais nada, já não sonham mais, já desistiram de sonhar, né? Mas é preciso começar a sonhar e colocar em prática as suas decisões para que se torne real aquilo que você quer. Então, não desista. Todos os grandes campeões, eles fizeram muito, eles caminharam, eles não desanimaram diante das situações, por isso que são campeões. Não é porque eles são, no sentido, melhores, mais dotados, mais sortudos, essas coisas que a gente fala tem sorte, teve sorte. Não se trata disso. Se trata de que eles buscaram, eles queriam e eles foram. Diante da dificuldade, não desistiram, eles enfrentaram a dificuldade e, por isso, eles enfrentaram o processo. Diz que o processo não precisa ser gostoso. O gostoso é a vitória, né? Então, o processo, às vezes, é dolorido mesmo. Para chegar naquilo que a gente quer, é dolorido o processo. Tem momentos que a gente pensa em desistir, como a Deise falava, no caminho, na estrada, tem sol, tem tudo. Ela esqueceu de dizer que tem pedras, né? Tem muitas pedras, tem todas essas coisas, né? O caminho é isso, caminhar, o processo é isso, é como um caminho, que a gente vai encontrar de tudo, vai encontrar risco de acidente, vai encontrar risco de atropelamento, atropelar pessoas e assim por diante. Mas aí a gente vai com cuidado, respeitando os sinais, respeitando as regras e assim a gente vai chegando. Não pode desistir no primeiro obstáculo, na primeira subida, né? Na estrada também tem muitas subidas que cansa. Às vezes você imagina, não vai chegar no topo, mas você consegue, depois vem a descida e assim a gente vai. E a vida é assim. E não podemos parar por qualquer coisa, né? Então, coragem, foquem naquilo que vocês querem, não desistam, porque é possível. Se o Rubens conseguiu tantos prêmios, né? E por que não você? Os prêmios da vida, nas corridas da vida. Então, foque na sua realidade, viva a vida real, aquilo que você tem e enfrente as dificuldades, essas que você tem, você sabe quais são, né? Cada um tem as suas. E é preciso focar no seu progresso para encontrar aquilo que realmente você quer. Então, acho que é isso, Deise. Obrigada a você pela parceria, né? Espero que a gente se encontre mais vezes, continuemos aí juntas nessa corrida também, que às vezes tem altos e baixos, tem a internet que não ajuda, tem a ameaça de chuva e assim por diante, mas... Não podemos desistir. Não podemos. É verdade. E é isso. E eu que agradeço, e essa é a mensagem: sejam constantes, sejam pacientes, sejam determinados, e lembrem-se de que quem vence não é o mais rápido, é o mais fiel ao processo. Como a Francilene falou, o
processo ele pode ser doloroso, mas se você desfruta, ele pode se tornar leve. Porque se é o seu alvo, você vai. Você vive o seu propósito. Então, isso se torna mais leve. Então, pessoal, um grande beijo. Um grande beijo a todos vocês. Muito obrigada pela presença, por estarem aqui conosco nessa construção. Até a nossa próxima modelagem. E, como sempre, eu peço que vocês comentem, que vocês compartilhem, porque vocês também estariam transbordando. Um grande beijo. Tchau, Casilene. Para você, tchau.